Vamos lá, na parte 2 do vídeo, vamos fazer algumas operações na IA. Depois eu volto aqui na parte do gráfico e operações manuais, ok? Então eu só vou minimizar aqui. Vamos de conta real mesmo, tá? Então aqui eu vou deixar em dígitos. Vou usar a volatilidade 100 e vou utilizar o Kings binário, tá? Vou deixar balanceado. Vou deixar a entrada de $1. Deixar buscar 200. E o stop loss vou deixar em aberto. Lembrando que aqui na catraquinha você pode optar ou por valor, que nem eu deixei ali, né? 10 mil, ou por quantidade de stop loss. Por exemplo, eu posso alterar aqui. Ele vai aparecer um. Opa. Ele vai aparecer um X. Quantas vezes eu aceito perder? Por exemplo, se ele tiver 8 sequências de loss, ele bate meu stop loss. Mas eu, particularmente, eu gosto de deixar o valor, ok? Então aqui eu vou deixar em aberto. E vamos lá. O gráfico aqui, particularmente deste, eu não vou utilizar nem vela, nem candles, tá? Ele já deu uma entrada ali. Já veio o primeiro lucro. A gente vai utilizar o de dígito, tá? E negociações, carteira. Ele vai aparecer mais quando a gente for operar os candles, as velas. Agora, no histórico, ele já aparece a minha primeira operação aqui, ó, de 85 centavos. Eu dei a entrada e lucrei 85 centavos. Ele acabou de dar mais uma entrada seguindo a estratégia e lucrou mais 85 centavos. O registro é a parte contextual. Agora que ele iniciou, ele deu uma entrada aqui buscando o número ímpar. Agora aqui foi interessante. Ele buscou a entrada no número par, seguindo a estratégia, tomou um loss, ele fez o martingale, entrou com 2.2, tomou o segundo loss, e no terceiro ele recuperou 4.09, mantendo o nosso lucro. Aqui mais uma vez ele deu uma entrada, perdeu, aplicou o martingale, recuperou. Então vamos lá, vamos olhar aqui nos dígitos e no histórico de negociações. Então as duas primeiras ele havia ganhado, perdeu duas, né? Então aqui ele perdeu $1 mais 2,20, só que na terceira ele recuperou. Então quando ele recuperou com 4.09, ele já cobriu esse prejuízo e manteve o lucro, tá? Aqui também, aqui fica mais nítido. Ele perdeu $1 e na segunda ele entrou e ganhou 1,86. Então ele cobriu $1 e teve um lucro ainda de 86 centavos de dólar, tá, pessoal? Então aqui no histórico dá para visualizar isso. Então vamos seguir o padrão. Vamos ver aqui como que vai ser. Ah, mas eu não estou entendendo a parte do gráfico do dígito. Então aqui, ó, 1, 2, 3 ímpares. Ele deu a entrada. Lucrou porque veio par. Novamente, ó, 1, 2, 3 pares. Ele lucrou porque veio ímpar. Então ele espera um padrão, ele analisa se vir 3 números ímpares ou 3 números pares, ele dá a entrada no ticket invertido. Isso é tudo uma lógica, tá, pessoal? Então já está lucrando aí 6,87 na conta real. Aqui, nesse modo Kings Analysis, vocês já devem ter visto um gráfico que eu coloco lá. Aí ele fica assim. É a mesma informação que tem lá no histórico, mas tem essa parte gráfica, né? Então é a IA, é meio futurista, né? Tem o logo da Kings. E aqui ele traz o resumo também. Só que ali você não está olhando o gráfico. Então aqui ele vem buscando. Ó, ele deu uma entrada em Even, que é par, odd ímpar. Já está fazendo $9,43. Aqui está uma entrada um pouco agressiva, né? $1. Vocês sempre irão começar com a entrada mínima, micro operações de 0,35. Sempre ponto, tá, pessoal? Nunca vírgula. Se você colocar vírgula, o sistema não reconhece. Então é sempre 0,35 quando a gente falar em centavos, tá? Então aqui, ó, 14 vitória, 7 loss, né? Já tá dando aí $12.
E nós estamos falando em termos de... Começou aqui 15h38, em praticamente 3 minutos e meio, ele já vem buscando esse lucro aí, ó. Tomou um loss agora. Vamos aguardar que eu vou mudar a tela, tá? Ó, segundo loss. No terceiro ele recuperou. Então aqui, ó, 1 mais 2,20, 3,20. Recuperou com 4,9 e obteve o lucro. Vou fechar aqui no cantinho. Dá para parar o robô aqui também. Você não precisa esperar chegar ao seu stop. Por isso que eu deixo um número maior. Às vezes eu paro antes. Você não precisa esperar bater o seu stop loss ou o seu stop win. Quero parar. $15, tá bom. Vem aqui e para. Se você vir em registro, ele te mostra quanto tempo você fez a operação. Tempo de execução da estratégia, 4 minutos e 22. Tivemos um lucro aí de 15,44, ok? E aqui tem todo o histórico. Agora, só para complementar, falar um pouquinho do dígito aqui. Gráficos, dígito nós já falamos. O indicador, deixa eu ver aqui, não, esse não está salvo. Deixa eu colocar aqui que é o Super Trend, pode escrever aqui, ó. Ele já aparece. E o outro é o Fractal, de Williams. Esses dois são o que eu utilizo mais, tá? Aqui tem você passar o mouse em cima do Super Trend, eu sempre deixo assim, ó. Período 10, fator 2. Ok? Deixa eu só dar uma limpada aqui, que aqui foram minhas operações. Então aqui, se você observar, você vai ter que vir aqui no canto, aqui na setinha, ó. Que é aqui que você vai fazer as entradas aqui no gráfico de candles. Você tem a opção aqui, sempre colocar em Rise e Fall, né? A duração, você pode fazer por ticks, mas a maioria do pessoal velas, né? Então, se aqui eu coloquei 1 minuto, aqui eu também tenho que alterar para vela de 1 minuto. Deixa ele carregando, ok? Quantidade, o valor que eu vou entrar. E aqui o fator multiplicador. Então aqui está na tendência de baixa, não tem nenhum indicador apontando, mas a gente vê aqui que a LTB ela está caindo, né? Vamos falar um pouco desses aqui, ó. Quando está a ponta da lança, que nem eu informei para vocês, ela está para baixo, a tendência é que a próxima vela seja de alta. Ele leu os parâmetros, né? E a tendência seja de alta. Quando é a seta completa, é quando a vela já nasceu e no meio da vela ele fala, pode comprar, que a força compradora dele vai subir. A mesma coisa quando está para baixo aqui, ó. A vela já tinha iniciado, já tinha nascido, às vezes aparece mais em vela de 3 a 5 minutos. Então você entra e faz uma compra aí, dá para vender antes dela finalizar. Vou usar um exemplo aqui da carteira, tá? Vou colocar aqui velas de 5 minutos. Eu prefiro, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Fazer uma entrada manual. Aqui está uma tendência de baixa, está rompendo, né? Talvez venha buscar o topo aqui. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou entrar invertido. Deixa eu ver aqui. Eu não vou minimizar muito. Deixa eu ver se ele vai corrigir o mercado. É. Eu vou entrar só para vocês verem a carteira. Como é $1, não tem problema, tá, pessoal? Eu vou entrar Rise na alta dela. A partir do momento que eu fiz a entrada, aqui nesse registro, ó, aqui ele está marcando, ele abriu essa janelinha e ele mostra aqui, ó, negociações carteira. Ele está falando que aquela operação está me rendendo agora 0. Agora está negativo. Ó, ficou um positivo. Então você não precisa esperar a vela encerrar. Como é uma vela de 5 minutos, aqui eu tento a contagem regressiva dela, né? Então se eu quiser vender agora e obter esse lucro, eu clico e já saio da operação. Então esse é o modo carteira. Aqui no histórico, né, ele estava mostrando lá nossas inteligência artificial e na carteira é isso. Então como você opera os candles, as velas, com maior duração, você tem essa opção. Mas se você vir aqui no gráfico, essa mesma opção aparece aqui, ó.
vender todas as velas. Se eu vender agora, ela bate 31 centavos. Ó. Ela estava em queda, corrigiu, né? Tem 3 minutos e 21 aí. Eu entrei com $1. A gente pode aguardar os 3 minutos ou encerrar. Tá ganhando 54 centavos. Tá vendo que aqui tá zerado o modo manual? Eu vou encerrar só para vocês visualizarem. Olha lá, encerrou o time, 0,52 para conta. Então dá para operar velas aqui sim, você escolhe o mercado, Rising Fall, escolhe suas opções e vai para cima, ok?